mais uma vez, chegamos na sua telinha. Pastor Renan Lopes, que foi candidato a deputado estadual do Rio de Janeiro nas eleições de 2022, agora terá que devolver R$174 mil aos cofres públicos por uso indevido. Exatamente. Só que o que acontece? Ele chamou o Isael, do canal O Fuxico Gospel, que publicou na página do seu canal, na página do Fuxico Gospel, dizendo que ele teria que devolver por uso indevido esse valor. E ele chamou Isael de sem caráter. E você vai ver aqui nesse vídeo as provas que Isael tem, que a notícia é verdadeira e não fake news, como o Renan Lopes publicou. Renan Lopes, para quem não sabe, é pastor, é um grande pregador, tem um vasto conhecimento bíblico, muito admirado por muitas pessoas, inclusive eu gosto muito das ministrações dele também. E eu quero acreditar que ele não sabia dessa informação, tá? Que ele não sabia, e nem os advogados dele, que o assessoraram, sabiam disso também. Eu acredito muito nisso, tá? Que ele foi pego de surpresa por conta dessa notícia aí. Mas como foi uma explosão na hora, ele chamou Isael de sem caráter e disse que é fake news, e Isael mostra todas as provas aqui nesse vídeo, tá? Então, se inscreva no canal, deixa o seu like e vamos para o vídeo sem as minhas interrupções. Esse vídeo completo tá lá no canal O Fuxico Gospel, tá? E diz assim: TRE do Rio manda pastor Renan Lopes devolver 174 mil por irregularidades eleitorais. Depois que essa matéria foi publicada, obviamente ele ficou em polvorosa, muita gente deve ter mandado para as redes sociais dele essa notícia, e no domingo, bem cedinho, estava lá esse post. Ele compartilhou a matéria no Instagram dele e fez, escreveu o seguinte texto: fake news é crime. Não gostar de mim é um direito que te assiste. Agora, mentir, criar falsa narrativa a respeito de alguém é crime. Verdade, né? Ninguém é obrigado a gostar de ninguém, embora não tenha um problema absolutamente nenhum. Eu já disse a ele isso. Problema nenhum com ele. Nenhum, de verdade. Até eu admiro, de verdade, um cara que tem crescido muito no Brasil, mas a verdade precisa ser dita, ô Renan. Cara, não é porque você é famoso, é o cara e prega muito bem e tal, que a gente precisa se calar, precisa publicar para as pessoas, mostrar para as pessoas a verdade dos fatos. E a verdade é que a informação que a gente publicou é a informação verdadeira, como tudo o que a gente publica. E esse é mais um daqueles casos, né? Em que, cadê a prova? Cadê a prova? Cadê a prova? A prova vai estar nesse vídeo. A prova vai estar nesse vídeo. Agora, mentir, criar falsa narrativa a respeito de alguém é crime. E eu concordo com ele, é crime. O que não é o nosso caso. Mas a parte final é a melhor parte. Diz assim: que você não tem caráter e moral não é novidade para ninguém. Aí eu não sabia que eu não tinha caráter e nem moral. Eu sabia que eu incomodo, principalmente aqueles falsos profetas que estão no altar. Esses camaradas que se trajam, de ovelha, de homem de Deus, e que no bastidor são Satanás em pessoa. Eu sei que a essas pessoas a gente incomoda. Eu sei que para essas pessoas, esses adjetivos que ele citou aqui é fichinha. Mas eu não sabia, que a gente tinha esse mau caráter, ou que eu tinha esse mau caráter, eu não sabia de verdade. Mas fique sabendo que, aí coloca em caixa alta, será responsabilizado por isso. Por dizer a verdade? Bom, é óbvio que essa postagem aqui apenas fomentou na cabeça dos seguidores dele, com razão, todos atacando os seguidores deles aqui, fomentou a ideia de que sim, era fake news, que o Fuxico Gospel persegue, que ataca homens de Deus e tudo mais. Pois bem, então vamos à verdade. Eu prometi lá no Instagram que a gente traria um vídeo a respeito disso, que mostraríamos de onde que essas informações saíram, de que o pastor Renan Lopes, que foi candidato a deputado estadual pelo Rio de Janeiro em 2022 e não foi eleito, ele terá que devolver 174 mil, um pouquinho mais que isso, aos cofres públicos. Vamos lá. Bom, aqui está a informação de que ele foi candidato, Aqui a gente consegue encontrar essa informação já no site do TSE. E aqui nós temos essas informações que são muito importantes. Por exemplo, ele recebeu 175 mil reais do partido, de fundo eleitoral. Aqui o doador, quem enviou foi a direção nacional do União Brasil, que é o partido que ele concorreu, pelo qual ele concorreu. Foi o único doador que enviou para ele
quantia de R$175 mil. O pastor Renan Lopes, ele teve um gasto total na sua campanha de R$174.951,80. Não sei se você consegue ver aqui na tela, deixa eu puxar um pouco mais para cá, para que você possa ver a tela completa. Então, ele teve essa despesa, olha lá, e 80 centavos, né? Você está vendo aqui nesse espaço em marrom, R$174.951,80. Esse foi o valor que o Renan Lopes teve como total de despesa. Beleza? Aqui nós temos os fornecedores, né? Na sua coluna, terceira coluna direita, o ranking dos fornecedores. Por exemplo, Marcelo Brunner, doutor Marcelo Brunner, que é um escritório de advocacia, um advogado extremamente respeitado no Rio de Janeiro, pastor também, foi quem mais recebeu, né? Foi o principal fornecedor do Renan Lopes. Então teve aqui 38 mil para o pastor Marcelo Brunner, para o escritório de advocacia, que cuidou da campanha, e por aí vai. Você tem todas as despesas estão aqui. R$174.951,80. Então, aqui está um ranking de todas as despesas do nobre pregador Renan Lopes durante a sua campanha eleitoral. Está aqui. R$174.951,80. E aqui você tem um ranking total de despesas que ele teve. Beleza? Superamos isso? Tudo certo? Vamos lá. Então a matéria publicada pelo Fuxico Gospel dizia que o pastor Renan Lopes teve as suas contas desaprovadas. E agora a gente vai ver esse documento, que é um acordão, né, do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, onde a desembargadora Daniela Bandeira de Freitas, ela dá o seu voto. Ela foi relatora do processo de prestação de contas do Renan Lopes da Fonseca, que é o deputado, foi candidato a deputado estadual do Rio de Janeiro, o pastor Renan Lopes. E aqui a gente vai ler a decisão dela. Eu não leio o voto, né, da desembargadora. Tá aqui, ó, desembargadora eleitoral Daniela Bandeira de Freitas. Vamos lá? Vamos começar? Vamos começar pela ementa. Eleições de 2022, prestação de contas, candidato, falhas que comprometem a regularidade das contas, determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional, desaprovação. 1. Da análise dos autos, em especial do parecer técnico conclusivo, observa-se a existência das seguintes irregularidades: atraso na entrega do relatório financeiro, tá aqui. Atraso, aqui ela vai listar, né, a razão que leva ela a dar o voto dela, né? Por que o voto dela vai ser daquele jeito. Então, tem as justificativas. Atraso na entrega do relatório financeiro da campanha relativo à doação recebida no valor de 75 mil, que representa 42,86% do total de receitas, em contrariedade ao disposto no artigo 47 da resolução do TSE. Próximo ponto. Prestação de contas entregue após o prazo estabelecido. Omissão de despesas na prestação de contas referentes a notas fiscais eletrônicas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral no valor de R$ 17.005, equivalente a 9,73% das despesas contratadas em descumprimento ao disposto no artigo 53. Omissão de despesas na prestação de contas referente a notas fiscais eletrônicas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral no valor de R$ 17.005. Doação recebida em data anterior à data inicial da entrega de prestação de contas parcial, mas não informada à época, contrariando o que dispõe o artigo 47, por aí vai. Pagamentos em espécie em desacordo com o disposto no artigo 39 e 40 da resolução do TSE, no valor total de R$ 82.500, que representa 47,15% das despesas contratadas. Constituição de fundo de caixa em valor superior ao limite de 12% gastos contratados em descumprimento ao disposto no artigo tal. Realização de gastos antes da data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não informados à época, representando 24%.
Contrariando também as regras eleitorais, não comprovação, tá aqui, ó, não comprovação de recolhimento dos recursos oriundos do fundo eleitoral não utilizados, no montante de R$ 48,20, não comprovação do recolhimento, tá aqui, dos recursos oriundos do fundo eleitoral não utilizados, que foram R$ 48,00, no montante de R$ 48,20. Isso precisaria também estar dentro da prestação de contas. Não comprovação da regularidade das despesas efetuadas com recursos do fundo eleitoral no valor de 63 mil, por aí vai. A irregularidade apontada no item II indica a existência de valores utilizados na campanha que não transitaram pela conta bancária de campanha, configurando o uso de recursos de origem não identificada. O que implica o recolhimento do valor em questão ao Tesouro Nacional. Segundo a resolução do TSE, a utilização indevida ou a ausência de comprovação da regular utilização de recursos do fundo eleitoral, apontados nos itens tal, implica recolhimento do valor correspondente ao Tesouro Nacional, ou seja, tem que ser devolvido. E por aí vai. Agora eu vou finalizar. Aqui ela já cita a desaprovação, mas eu vou ler lá embaixo, né? Que é exatamente, especificamente, quando entra na parte do voto, aí ela tem aqui a fundamentação, e aqui embaixo é o que interessa. Para quem lê qualquer processo, vai logo aqui para baixo, que é a decisão final. Onde ela diz o ante o exposto, e aí segue. Ante o exposto, voto pela desaprovação das contas nos termos do artigo 74 da resolução do TSE, determinando-se o recolhimento de R$ 174.417,20 ao Tesouro Nacional no prazo de 5 dias, após o trânsito em julgado, com incidência de juros moratórios e atualização monetária desde a data da ocorrência do fato gerador, ou seja, desde quando isso aconteceu, né? Desde o período de campanha, até a do efetivo recolhimento, juros e multa, nos termos da mencionada resolução, e também o encaminhamento de cópia dos autos, isso que é interessante também, ao Ministério Público Eleitoral, para a apuração da eventual prática do crime previsto no artigo 354 do Código Eleitoral, consoante dispõe o artigo 82 da mesma resolução. Rio de Janeiro, 23 de setembro de 2024. Desembargadora Daniela Bandeira de Freitas. Isso aqui está no TRE. Israel. Então, se está no TRE, o nosso nobre irmão Renan, ele pode recorrer ao TSE, que é uma instância superior, né? Pode, mas não fez. Há um prazo de 5 dias depois da decisão para recorrer. Dentro, né, da tempestividade do prazo. Agora seria intempestivo, nem seria julgado o mérito, né? Perdeu-se completamente o prazo. Então, essa é uma decisão que está no TRE. Dizer que é mentira, ô Renan, para cima de Moávaron. Agora, é claro que aí eu vou dar a minha opinião sincera, e para mostrar que eu não sou mau caráter, né, como ele julga que eu seja, a minha opinião pessoal sobre esse caso é que ele nem sabia que isso tinha acontecido, nem imaginava que havia essa decisão. Provavelmente nem o advogado dele também sabia. Porque imagina, numa campanha eleitoral, você tem inúmeros candidatos disputando ali. E quando você pega, por exemplo, um candidato ou um grupo de um partido que perde a eleição, irmão, você vai focar em quem ganhou. Você vai dar prioridade àquele grupo de candidatos que ganharam a eleição. Aquele grupo que perdeu, deixa passar. Então a coisa mais comum que existe é você ter candidatos que perdem a eleição, ele por si só não se preocupa com a prestação de contas e acredita que o partido o fará, porque é obrigação do partido, é bem verdade. E acredita que o partido vai resolver. Aí o partido elege lá um advogado ou um contador e espera que esse camarada resolva. Ponto. Então tem muitos casos em que os candidatos, quando perdem a eleição, eles simplesmente têm as suas contas ou reprovadas ou sequer prestam contas. Aqui é igual, por exemplo, declaração de imposto de renda, né? Você não pode deixar de declarar imposto de renda. E aqui também você não pode, na política, você não pode deixar de prestar contas. Porque as contas, se você não prestar contas, você fica impedido. Então, a resolução que impede por 8 anos, né? As contas que são desaprovadas, que são que não prestadas,
geram um problema gigante para o candidato na eleição seguinte, e nem nas 2 eleições seguintes ele pode disputar. Então é muito mais jogo ele fazer uma declaração de imposto de renda, uma declaração, uma prestação de contas, ureia seca, né, aquela coisa simples, depois ele vai corrigindo, porque ele pelo menos prestou. Foi aprovado, né, prestou contas. É melhor do que não prestar. Nesse caso, foi prestada contas lá, mas de qualquer jeito. De qualquer jeito. Então não é só o Renan, outros candidatos, evangélicos inclusive também, estão na mesma situação. Então provavelmente ele nem sabia, ele nem imaginava que isso teria acontecido. Entende? É por isso que ele foi precipitado. Deveria, antes de ter feito esse post, procurar o advogado dele. Tanto é que horas depois do post ter ido ao ar, nos stories dele, ele simplesmente apagou. Simplesmente apagou. Por quê? Eu acho que alguém disse, peraí, Renan. O menino tá certo, Renan. O menino tá certo, vai ter que devolver esse dinheiro. Aí ele vai lá e apaga. Mas aí que vem o mau caratismo, né? Quem é o mau caráter aqui? Porque, poxa, se ele fez aquela postagem num perfil gigante, que é infinitamente maior do que o nosso, me chama de mau caráter, depois ele reconhece que errou e apaga, por que ele não fez um post dizendo, pessoal, realmente quero aqui dizer que eu me equivoquei, lamento profundamente, me desculpa aí, peguei pesado, não era bem assim. Você viu ele fazer isso, não? Eu também não. Eu também não. Então tá aqui, ó. Tribunal Regional Eleitoral determina que o nosso irmão Renan Lopes vai ter que devolver um pouquinho mais de R$174 mil aos cofres públicos, porque as suas contas eleitorais foram totalmente reprovadas. Eu quero ver ele agora dizer que é mentira. Eu quero ver ele dizer que não, mentira, eu não quero ver ele dizer isso não. Eu quero ver ele se desculpar pelo que ele escreveu. Será que ele vai ter culhão para isso? E você, o que achou disso tudo? Qual é o seu comentário? Deixa aqui no nosso espaço de comentários aqui o que você acha disso tudo, tá? Então, vira essa chave na sua vida e Deus te abençoe.